Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, a pedidos, eu vou começar aqui um curso de cálculo, certo? Então, só que vai ser um curso de cálculo não convencional. Então, eu não pretendo aqui fazer todos aqueles passos básicos que a gente aprende no curso, não. Seria mais um curso com enfoque em resolver problemas, certo? Em entender realmente o que é o cálculo e aprender a resolver problemas, certo? Então, quem se animar pode começar a acompanhar esse curso. Então, ok, vamos começar, né, com o conceito de funções. Vou falar um pouco aqui sobre funções, certo? Tentar fazer tudo do meu jeito para ajudar vocês. Ok? Então, quem souber de algum colega que está na universidade, está fazendo cálculo, ou que vai precisar de cálculo em algum momento, para o ITA, para o INE, por exemplo, por favor indique os vídeos. Certo? Então, vou começar falando de funções, certo? Esse é o primeiro tópico do cálculo. Na verdade, o primeiro tópico do cálculo é falar sobre o conjunto dos números reais, né? Só que eu imagino que todo mundo vai saber o que é isso. Existe uma definição muito formal para isso, que eu não pretendo aqui, mas o conjunto dos números reais é o conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais. Certo? O conjunto dos números irracionais, né, que eu vou falar aqui, são os racionais. Sabemos que são decimais com expansão periódica, expansão na base 10. E irracionais são os que não têm expansão periódica, certo? Então, por exemplo, com os números reais, tem o 2, o 3, o menos 1, o 0, o 7 sobre 5, o 2016, o π, certo? O e, o seno de 1. Vamos ver mais sobre isso depois. E muita gente mais. Ok? Certo. Então, depois de falar nos números reais, né, podemos denotar os reais também da seguinte forma. Com os números reais, podemos denotar por um intervalo, certo? Que é o intervalo menos infinito, infinito. Ou menos infinito, mais infinito. Esse símbolozinho aqui, esse 8, entre aspas, deitado, é o símbolo de infinito, certo? Mas primeiro temos que saber o que é um intervalo. Então temos 4 tipos de intervalos. Intervalos, certo? Aqui eu pego A menor que B, e esse é um intervalo aberto em A, aberto em B. Pode ser aberto em A, aí tem um colchete aqui depois do B. Pode ser o colchete antes do A e um parênteses depois do B. E pode ter 2 colchetes, certo? Então, quando tem parênteses, significa que os números não atingem esse extremo do intervalo. Então, A e B são chamados extremos do intervalo. Então, por exemplo, o conjunto AB é o conjunto dos x reais, tais que x é maior que A e menor que B. Então, menor estrito, porque tem esse parênteses aqui. Quando tem colchete, significa que a gente pode atingir o extremo. Nesse caso aqui, o extremo direito. Então, é o conjunto dos x reais, tal que x é maior que zero, só que tem um colchete depois do B. Então, fechamos no B, ou seja, podemos chegar no valor do B. Claro que aqui o contrário, né? Então, o conjunto dos x reais, tais que o x é maior ou igual que A, ou seja, pode atingir o A e é estritamente menor que B, porque tem um parênteses depois do B. E o conjunto dos x reais, tais que o x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Então, o conjunto de números reais denotado como essa reta ilimitada, menos infinito, mais infinito. Ok? E para a gente aqui no curso de cálculo, né, o que é uma função? Uma função, para a gente definir uma função, a gente precisa de um domínio, que eu chamo D de F, domínio, e um contradomínio, certo? Então, esse D de F é chamado domínio da função, e o C de F é chamado contradomínio. No nosso caso aqui, esses caras vão ser subconjuntos dos reais, certo? Então, no caso que a gente vai trabalhar no cálculo, esses caras são subconjuntos dos reais, certo? Em geral, são intervalos. Então, o que é o domínio? O domínio, né, e aqui a gente precisa de uma lei de formação, que pega o x e leva em f de x. Então, a lei de formação é exatamente a lei que governa a função, ou seja, como é que a função pega um elemento domínio e o que é que ele transforma esse elemento. Então, a função é como se fosse
uma pessoa que se alimenta de elementos do domínio e cospe elementos no contradomínio. Então, ela se alimenta de elementos do domínio, certo? Então, por exemplo, exemplos bem simples, né? Exemplos bem simples, por exemplo, f de x igual a x, por exemplo. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto de todos os valores onde essa função está bem definida. Para a gente aqui, pessoal, bem definido significa que a gente não tem nenhuma divisão por zero ou logaritmo de números negativos, que a gente não sai do contradomínio. Então, bem definido significa que eu pego um valor do domínio e que a f de x leva um valor no contradomínio. Certo? Então, o domínio da f, nesse caso, é o conjunto de todos os números reais, porque eu não tenho problema nenhum em colocar qualquer valor real, f de x é igual a x, continua sendo um número real. Certo? Então, o domínio é o conjunto de todos os números reais. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma função um pouco mais complicada, por exemplo, x mais 1 sobre x menos 1. Então, olha só, observe que isso aqui é uma função racional. O que é uma função racional, pessoal? É o quociente de dois polinômios. Certo? Essa função f de x igual a x é um polinômio de grau 1. Isso aqui é uma função racional, que é o quociente de dois polinômios. Nesse caso, já pode ter o problema de você ter uma divisão por zero. Né? Lembra que a gente nunca pode dividir por zero, certo? Então, o domínio dessa função, ela não pode ter os valores que dão zero no denominador. Ou seja, a gente tem que olhar para o x menos 1 igual a zero e encontrar os valores que satisfazem essa equação. E nesse caso, só o x igual a 1. Portanto, esse valorzinho aqui, ele não pode estar no domínio da função, porque ele acarreta num absurdo. Ele acarreta numa indeterminada aqui. Certo? Então, quem é o domínio da função f, nesse segundo caso, é o conjunto dos números reais menos o ponto 1. Certo? Em alguns casos, pessoal, denotamos também f de x por y, certo? O que é que significa isso? Significa que, graficamente falando, o domínio está no eixo das abscissas, o contradomínio está no eixo das ordenadas. Certo? São duas cópias dos reais. Então, você pega um x aqui e leva num y. Esse y é exatamente o f de x. Então, por exemplo, vamos colocar uma funçãozinha aqui, mais um exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Certo? Então, pergunta, quem é o f de 0? Quem é o f de 2? Quem é o f de h? Quem é o f de 2h? Então, f de 0, pessoal, você substitui o x por 0. Então, essa aqui é a lei de formação. Quando eu substituo x por 0, fica 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 menos 4. Isso aqui é menos 4. Quem é o f de 2? X por 2. 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 4. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 4. Então, isso aqui é igual a 6. Quem é o f de h? O f de h substitui o x por h. Então, é h ao quadrado mais 3h menos 4. Então, esse é o f de h. A gente vai precisar disso, pessoal, quando for falar de derivada. Certo? Isso já é outro assunto. Quem é o f de 2h? Substitui o x por 2h. Então, fica 2h ao quadrado mais 3 vezes 2h menos 4. Isso aqui é igual a 4h ao quadrado mais 6h menos 4. Certo? Existe outro tipo de definir uma função, pessoal, que é muito usado no cálculo, que quando a gente define a função, dependendo de onde ela está no domínio. Por exemplo, eu posso definir f de x como sendo x se o x é maior ou igual que zero. Então, x se x é maior ou igual que zero e menos x se x é menor que zero. Então, essa é a lei de formação, ou seja, ela depende de onde o x vai estar do lado da reta real. Certo? Ela depende de onde o x vai estar em relação à origem. Certo? A origem é o ponto 0, 0, né? O x igual a 0. Certo? Então, por exemplo, quem é o f de 3, quem é o f de menos 3 e quem é o f de 0? Olha, o f de 3, o 3 é maior ou igual que 0, então f de 3 é o próprio 3. Quem é o f de menos 3? Menos 3 é menor que 0. Então, f de menos 3, pela lei de formação, é menos x, que é menos 3. Menos 3 é 3. E quem é o f de 0?
Como x aqui é maior ou igual que zero, então f de zero cai no primeiro caso, que é o próprio zero. Certo? Para quem já percebeu, essa funçãozinha aqui nada mais é do que a função módulo, certo? O valor absoluto, f de x igual ao módulo de x, que também é a raiz de x ao quadrado. Certo? E aqui vale salientar, pessoal, olha, a raiz de x ao quadrado não é x, certo? Como muita gente pensa que pode cancelar a raiz aqui, não é bem simples assim não. Tá certo? Então, e dentro do contradomínio da função, existe o que a gente chama de imagem da função. Imagem da função é o conjunto dos f de x, tais que x pertence ao domínio da função. Ou seja, são os valores que a função assume, certo? O contradomínio são os valores possíveis que ela pode assumir. E a imagem é os pontos que ele realmente assume. Certo? Vamos dar um exemplo aqui. Só para terminar essa parte, eu vou definir a função dos... por exemplo, vou definir a função do conjunto 1, 2, 3 no conjunto 1, 2, 3, 4. E a minha função vai ser f pega um x e leva no x. Então, quem é o meu domínio? Então, o domínio da função é o conjunto 1, 2, 3, já defini dessa forma, né? Quem é o contradomínio? É onde a função pode assumir valores. Então, o contradomínio da função é o conjunto 1, 2, 3, 4. E quem é a imagem? A imagem é exatamente os valores que ela assume. Então, olha só. Quem é o f de 1? 1. Quem é o f de 2? 2. Quem é o f de 3? 3. Ou seja, a imagem é 1, 2, 3. Então, o contradomínio pode ser diferente da imagem. A imagem são os valores que de fato a função assume e o contradomínio são os possíveis que ela pode assumir. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Foi uma revisão breve, mas é assim o objetivo desse curso, certo? Não alongar muito, vídeos com um pouco mais de 10 minutos. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!